Consumo e suas garantias. Com Suelen Mendes. E hoje com vinheta, muito chique, a Suelen Mendes participando com a gente, agora fazendo uma estreia oficial da coluna Consumo e Suas Garantias. Todas as sextas os ouvintes já estão acostumados a ouvi-la aqui, agora de forma formal com a sua vinheta de apresentação. Parabéns, hein, Suelen? Olá, boa tarde, estou muito feliz, viu, Rafael? Essa equipe da Band News é incrível, estou muito feliz de fazer parte dela, de verdade. A equipe é muito incrível, mas é o Leandro aqui, mas eu gosto de ser chamado de Rafael, não tem problema nenhum não, tá? Porque o Rafael também é muito gente boa, meu amigo, pode confundir à vontade. É o hábito. É o hábito, porque a gente está trocando, tem semana que é o Rafael, tem semana que sou eu, mas vamos que vamos, Suelen. Mas vamos lá então, para começar aí, para estrear a coluna, hoje a gente vai trazer um tema que dá muita discussão. Assim, tem dado discussão, porque até pouco tempo atrás parecia ser um tema pacificado, né, Suelen? A questão da meia entrada, mas agora tem havido uma certa discussão, com até o governo federal entrando aí na jogada, discutindo um pouco da validade, né, da meia entrada. O que você vem falar com a gente então? Isso mesmo, Leandro. Como eu disse na semana retrasada que a gente conversou no direito, tudo depende, né? Porque as coisas podem mudar do dia para a noite. E a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela iniciou uma consulta pública no site sobre a influência da obrigatoriedade legal de meia entrada no mercado nacional. E o que a gente precisa falar que é muito interessante é que essa consulta pública foi prorrogada até 13 de agosto, ou seja, na semana que vem. E só para a gente ter uma ideia da importância dessa consulta pública, hoje cerca de 96 milhões de brasileiros têm direito à meia entrada no cinema. Então é muito importante que os brasileiros participem da consulta pública e informem qual é a sua opinião, se é a favor, se é contra, ao fim da meia entrada para os cinemas. Uhum. Mas por que foi gerada essa discussão, Suelen? Qual é a motivação para não ter mais esse benefício que já é bem tradicional aqui no país? É verdade. Essa disposição da Ancine, né, de iniciar essa consulta pública, ela veio de um levantamento de dados feito inicialmente no ano de 2017. E eles perceberam que 80% dos ingressos vendidos no cinema eram do tipo meia entrada. E aí eles perceberam que a meia entrada ela é subdividida em meia entrada legal, que é estudante, idosos, todos aqueles que estão dispostos em lei, 20% de meia entrada promocional, que é aquele que, você é cliente da telefonia tal, você tem meia entrada aqui. Você tem o banco, o cartão tal, você também tem. É o que a gente intitula de meia entrada promocional. E a gente tem as cortesias, que é a entrega gratuita mesmo dos ingressos. Então, eles perceberam que 80% das vendas gerais eram meia entrada, 60% era meia entrada legal e 20% da meia entrada proporcional. Então, o que eles perceberam? Que a meia entrada, ela foi criada lá em 2013, depois regulamentada em 2015, para que fosse possível garantir acessibilidade à cultura, lazer, esportes à população de baixa renda. Então, eles começaram a ver que esses números não estavam batendo e iniciaram a consulta pública para rever isso. Porque eles entendem, até eles colocam lá como meta, que não é interessante, porque a meia entrada não está atingindo hoje a finalidade pela qual ela foi criada, que é o quê? Acessibilidade à cultura, lazer e cinema à população de baixa renda. Então, basicamente é isso. Tem também uma certa discussão de que todo mundo paga meia, então a meia acaba sendo a inteira, e a inteira é só um valor simbólico. Isso é uma percepção assim que caiu mesmo na linguagem popular? Ou realmente, Suelen, é possível perceber que o preço aumentou um pouquinho para a meia subir um pouquinho, já que muita gente tem o direito e poucas pessoas pagam a inteira?
excelente indagação. Uma justificativa muito grande da Ancine para iniciar essa consulta pública foi justamente essa, Leandro, que ela fala o seguinte: olha, os fornecedores, os empresários, não recebem nenhum tipo de subsídio inicialmente para bancar a meia entrada. Então, quem banca a meia entrada? Quem paga inteira. Só que nesses dados que eu passei para você, se 80% tem direito à meia entrada, 20% precisa bancar 80%. Então, a inteira é sempre muito mais cara. Só que o que a gente vê no mercado? Que todo mundo paga meia. Então, não está muito equiparado isso quando a gente fala de relação de consumo, porque se todo mundo paga meia, ou todo mundo paga inteira, ou todo mundo está pagando meia. E aí, como que fica a resposta para isso, né? Existe meia ou não existe meia? E um receio muito grande das pessoas, principalmente os consumidores, os estudantes que utilizam diariamente a meia entrada, é que essa justificativa da Ancine vire aquela mesma justificativa da cobrança da bagagem, você lembra? Uhum, de que ia baratear a passagem, né? Exatamente. A gente vai começar a cobrar a bagagem para ficar mais barato o preço da passagem. E não foi o que aconteceu, né, Suelen? Exatamente. Hoje a gente paga pela bagagem e mais caro pela passagem. Uhum. Então, se é uma consulta pública, e é muito válido a gente lembrar, Leandro, que a consulta pública, ela não decide, ela não põe fim a direito nenhum. É uma consulta. E por isso que é importante a gente participar. Agora, legalmente, o que pode acontecer? Depois da consulta pública vai ter ali um dado, né, de como a população opinou, mas para alterar a lei, teria que passar pelo Congresso? Como é que seria isso? Isso, tem que ter um projeto e esse projeto vai seguir todos os trâmites legislativos. Uhum. Mas por que faz a consulta pública? Porque tem uma questão, Leandro, que é muito importante, que diversas vezes a gente fala aqui, mas a gente não usa esse nome. Os nossos costumes como sociedade, como consumidores, eles influenciam muito na elaboração das leis. Hoje, quando a gente pergunta, por exemplo, se vocês na Band fizerem uma enquete com os consumidores e perguntarem quem é contra e quem é a favor da meia entrada, e aí vamos supor que a maioria seja a favor da manutenção da meia entrada. Se a legislação mudar, acontece o que a gente chama de uma lei contra-majoritária. Por quê? Porque ela é contrária à vontade geral da população. E aí fica muito aquela lei que não pega, aquela lei que as pessoas tentam fazer de outra forma para burlar. E por isso que é importante que as pessoas participem das consultas públicas para que o governo saiba qual é a nossa posição em relação a isso. Até porque vai acabar, ok, mas aí como que vai ser o ingresso das pessoas de baixa renda, estudantes, professores, idosos, das pessoas que têm direito à meia entrada? Essas pessoas vai ter algum outro mecanismo para que essas pessoas continuem a usufruir de cinema, lazer e shows, ou essas pessoas simplesmente vão parar de consumir e ter acesso a isso? Porque o preço vai ficar mais caro. Pois é. E a gente tem uma participação aqui também, né, Suelen, do João Vilas Boas, é isso? Isso. Vamos ouvi-lo aqui. Ele que é empresário também traz um outro ângulo, né, sobre essa discussão. Olá, meu nome é João Vilas Boas, sou empresário, capixaba, sou serrano e falo da empresa Jam Produções e Eventos, uma empresa que já está no mercado já há mais de 20 anos. E refletindo um pouco sobre essa decisão do governo de cortar, né, extinguir a meia entrada, eu acho isso um total exagero, um desserviço que o governo presta à nossa área de entretenimento. Eu acho que nós vamos perder muito público porque muita gente faz uso da meia entrada, estudantes, idosos, deficientes físicos. Então, eu acho que o governo presta um desserviço quando ele pensa dessa forma. Eu acho que a conversa tinha que ser mais ampla. Ele tinha que ajudar a cena de entretenimento de uma outra forma, talvez reduzindo impostos, talvez facilitando na liberação de licenças, de alvarás, do que propriamente dito cortar a minha entrada. Eu acho que o cenário perde muito com isso. O empresário deve ficar preocupado com isso, porque ele perde muito o seu público, né?
E é um desserviço, está tirando cada vez mais o direito do cidadão. Então eu acho que a conversa tinha que ser outra, tinha que abrir o diálogo mesmo, as frentes, e tentar achar uma solução. Quer ajudar ao mercado, quer ajudar ao empresário, o governo tinha que ajudar e não tirar direito do cidadão. Essa é a minha opinião. Espero ter ajudado. Forte abraço a todos aí. Tá aí, então, Suelen, a posição do João Vilas Boas, ele que trabalha na área, né? Então também tem esse outro lado de que está em outra ponta aí, né? Verdade, Leandro. E ele falou muitas coisas extremamente relevantes, né? Porque a melhor comparação que a gente pode fazer com o fim da meia entrada é exatamente a questão da bagagem. Porque a gente não pode esperar, e quando eu digo a gente como sociedade, tanto consumidores quanto fornecedores, decidir que não vai ser mais daquela forma sem propor como vai ser, sem dar outras opções. Isso é muito prejudicial, porque esperar para ver o que vai acontecer, a gente tem um péssimo exemplo da bagagem. A gente tem um péssimo exemplo, porque não aconteceu nenhum desconto, muito pelo contrário, virou uma grande dor de cabeça para todo mundo. Então a gente precisa, eu concordo muito com a fala do João nesse sentido, de encontrar meios e mecanismos para que o público não se evada. Porque se a ideia é atrair ou providenciar o acesso ao lazer e à cultura para as pessoas de baixa renda, por exemplo, você encerrando a meia entrada, qual que vai ser o outro estímulo para essas pessoas continuarem consumindo esse direito ao lazer, exercer esse direito ao lazer e continuar consumindo esse tipo de serviço, né? A gente tem que ficar muito atento e, principalmente, participar da consulta pública. E eu queria deixar um convite, Leandro, pode? Claro. Tem um podcast muito legal falando sobre meia entrada, que é com o presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Promotores de Evento, com a coordenadora dos estudantes da PUC Minas. E eles conversam um embate muito legal, muito incrível, e eles conversam bastante sobre isso. O nome do podcast é Conversa Aberta e o título é Meia Entrada. Então, quem tiver esse hábito de ouvir podcast, ele vai ser uma complementação do que a gente falou. Já adiantei muita coisa aqui, mas é uma complementação bem interessante também. Tá certo, Suelen. Muito obrigado aí pelas suas contribuições. Na sexta-feira a gente tem mais coluna aqui, Consumo e Suas Garantias, falando um pouquinho mais deste universo aí que tanto interessa a nossa população. Bom final de semana, Suelen. Para você também, Leandro. Isso não aí. Vou trocar mais. Tá joia. Um grande abraço, meu querido, e a todos os ouvintes capixabas.